sou Milton José Ricó, cirurgião dentista. Estou de volta aqui ao projeto Saúde Bucal, inserido no programa do Dr. João Soares, e vou falar um pouco mais sobre estética bucal. Hoje vou falar um pouco sobre coroas metal free, dando ênfase mais à região anterior. E essas coroas, como o próprio nome diz, são coroas sem o metal envolvido em sua confecção. Porque existem as coroas metalocerâmicas, que são metal internamente, um copo metálico envolvido com porcelana para dar a forma e a cor do dente. E essas coroas metal free foram desenvolvidas para resolver problemas de resistência utilizados na confecção de coroas com as porcelanas convencionais e resolver problemas também de biocompatibilidade estética que existe na confecção das coroas metalocerâmicas, onde contém metal em sua confecção. Essas coroas metalocerâmicas, geralmente, com o passar do tempo, deixam aquele halo acinzentado próximo à gengiva. Então, essas coroas metal free, que começou a ser desenvolvida mais ou menos em 1989, foi desenvolvida justamente para isso, para melhorar a adaptação dessas coroas e a estética, e a resistência em casos de coroas puras. Bom, vou ilustrar então um pouco daquela primeira fase que eu falei sobre as coroas metálicas e depois alguns casos sobre as coroas metal free. Então, aqui relacionado às coroas metalocerâmicas, que é confeccionado um coping metálico. Esse coping é provado na boca para ver a adaptação desse coping à boca, ao dente, né? E em cima desse coping é fundido uma porcelana, esse coping que vai dar resistência a essa porcelana, né? Então as coroas metalocerâmicas são confeccionadas dessa forma, um coping interno recoberto com a camada de porcelana, tá? E aqui mostrando o problema que pode ocasionar, que são esse acinzentado próximo à gengiva. Tá, eu vou mostrar mais para frente um outro caso aqui, mostrando com o passar do tempo a retração gengival e o acinzentado próximo à gengiva. E o que ocasiona em algumas pessoas também que são alérgicas ao metal, a falta de biocompatibilidade com os tecidos, né? E aqui parcialmente solucionado, porque é um provisório, né? Mas note que já melhorou ali próximo à gengiva a coloração. O que foi tentado antes do aparecimento das coroas metal free foi confeccionar copings, né, metálicos onde não tinha metal na próxima gengiva, que seria metalocerâmica de ombro chamado. Então era confeccionado um coping metálico onde essa parte aqui onde era próxima à gengiva era só porcelana, tá? Melhorava bastante já o aspecto nessa região. Tá? Só que o coping metálico tem outro problema de não deixar passar a luz. Então, esteticamente, ele é desfavorável nesse sentido. Aqui, mostrando agora coroas metal free, aqui totalmente de porcelana, sem uma estrutura interna. Essas restaurações, essas próteses, só têm resistência depois de cimentado a boca, né? Então, as porcelanas metal free desenvolvidas a partir de 1989, uma das razões era que elas tivessem mais resistência para colocação, por exemplo, em cima de pinos metálicos. Então, o primeiro a ser desenvolvido foi o óxido de alumínio sinterizado. Note que é uma estrutura de porcelana sinterizada, a adaptação dela é superior à adaptação do coping metálico e ela pode ser confeccionada até 3 elementos na região anterior.
né? Note que tem pinos metálicos aqui, e aqui a prova dessa estrutura aos dentes, né? Note que não aparece aquele halo cinzentado próximo à gengiva. Tá? Outra técnica desenvolvida foi o Procera, que pode ser uma porcelana vitrificada, né? E a zircônia. Então é o Alceran e a zircônia. Esses dois sistemas envolvem uma tecnologia muito avançada, que é através de scanner, né, e computador. Então todo esse sistema é computadorizado. Então a adaptação dessas próteses ao dente é bem superior, e superior também ao óxido de alumínio sintetizado, né? Esse é o coping provado na boca. Aqui uma estrutura de zircônia, que pode ser feito em região posterior também, devido à alta resistência. E aqui a zircônia numa região anterior. Então, basicamente, os sistemas existentes atualmente são esse e o de porcelana fundida e injetada, que é um sistema, por exemplo, desse daqui. Um caso aqui, onde essa coping foi fundido e injetado, é um outro sistema de porcelana injetada. E depois o caso é o coping já com a estrutura de porcelana, a forma dela, né, e a cor, e cimentada ao dente, né? Note que, principalmente na região cervical, a estética envolvida. Aqui um caso onde nós temos, além de problema periodontal e gengival, coroas metalocerâmicas de forma irregular, escuras na região cervical, né? Aqui a prova do coping de alumina, né, de óxido de alumínio. Note que são claros. Depois o caso resolvido já com o contorno gengival adequado e as coroas metal free instaladas. Tá? Numa visão maior, note aqui, né, o problema gengival e as metalocerâmicas. E depois o caso solucionado com o contorno gengival já adequado e as coroas metal free instaladas. Um outro caso, onde a gente pode ver aqui, além do aspecto acinzentado na região próxima à gengiva das metalocerâmicas, há incompatibilidade com os tecidos, ocasionando aqui uma inflamação desse tecido gengival, né? E depois da troca das coroas por coroas metal free, né, e já melhorou bastante aqui o aspecto da gengiva e a estética dos dentes. Um outro caso, onde temos também aqui o aspecto acinzentado e sem contar aqui a forma inadequada das coroas, né, onde nós demos um contorno gengival e instalamos as coroas metal free, um aspecto bem melhor esteticamente do que as coroas metalocerâmicas. Mais um caso de retração gengival aqui e uma coroa metal free também de Inceran, que é o óxido de alumínio. Esse caso, nós tínhamos aqui uma coroa metalocerâmica na lateral e foi solucionado com faceta nos dentes vizinhos aqui e a coroa de Procera nesse sistema, aquela coroa onde envolve o scanner e o computador. Mais um caso resolvido também com coroa nesse dente que está escurecido, com pino, foi colocado pino, e restauração no dente vizinho. Aqui mais um caso de coroa metalocerâmica nessa região, trocado, né, a coroa metalocerâmica
no lateral e os anteriores faceta de porcelana, que é também uma restauração metal free sem envolvimento do coping. Ela é totalmente pura e só tem a resistência dela se dá após a cimentação dela ao dente. Mais um caso aqui, um dente escurecido devido ao tratamento de canal. Tá? Foi confeccionado o coping em ceram, ele provado na boca, ao dente, para ver a adaptação e depois a restauração instalada na boca. Mais um caso onde nós temos toda essa estética envolvida aqui, né? Danificada, e depois a reconstrução com coroas metal free. Por último, um caso aqui onde tínhamos uma metalocerâmica, né? Aspecto acinzentado de novo, contorno gengival inadequado, e solucionado também com coroas metal free aqui nesse dente, né? Note aqui o aspecto da gengiva bem melhor, sem o aspecto acinzentado, as coroas esteticamente bem agradável. Bom, como vocês puderam ver, a odontologia hoje está muito avançada, principalmente em relação a esses materiais utilizados para a confecção das próteses, evitando com isso esse halo acinzentado que vocês viram próximo à gengiva, e muito importante a biocompatibilidade desses materiais com os tecidos bucais, evitando a inflamação dos tecidos nessa região, danificando também a estética bucal. Bom, no próximo programa nós vamos mostrar um pouco sobre procedimentos clínicos em relação a esses casos mostrados nos programas anteriores. Obrigado.